Suaves seres perdidos, mais uma vez aqui, falando diretamente de Mandacaru. E hoje vamos nos perder em mais um capítulo de One Piece. O título desse capítulo deveria ser, Entregou o que sabe. Esse capítulo foi muito bom. Entregou expectativa e ideias promissoras. Até gerou uma discussão maluca. O amigo Lucas ficou muito emocionado com o Loki Dragão e o cenário balangando, que não foi causado só pelo Loki. Elbaf balança por causa do poder de borracha, ou tô maluco. Inclusive, como caralhinhos o Loki, daquele tamanho, coube dentro do castelo. É muito óbvio que Loki Dragão é muito maior que o castelo, ou o castelo é grande e só não tivemos uma boa noção disso. Mas enfim, a discussão, Luffy nunca será o mais forte do universo de One Piece. Por quê? Porque para vencer o Kaido precisou de ajuda, ou seja, na batalha final, para vencer o inimigo final, o Luffy iria precisar de ajudantes que iriam desgastar o inimigo para ele vencer. Esse argumento é fraco. Obviamente, Zoro causou danos, Law, Killer e Yamato também. Porém, se Luffy não despertasse o fruto, ele não teria vencido. Kaido enfrentar vários adversários ajudou? Claro que ajudou. Dito isso, é um fato, sem o despertar, o Luffy não teria vencido o Kaido. Inclusive, o amigo usou o exemplo do Goku, que faz menos sentido ainda. Goku não nasceu sendo o mais forte, perdeu algumas lutas. Sem interferência, teria morrido com problemas do coração e, inclusive, morreu na luta contra o Cell. Logo, se precisar de ajuda, impede você de ser o mais forte, então o Goku não é o mais forte. Enfim, acho que o amigo ficou muito emocionado com o Loki Dragão e viajou legal. Obviamente, Luffy não é o mais forte agora, porém, é inevitável. Uma hora ele vai ser. Bom, se isso chegar a você, um abraço para o Lucas. Lucas do grupo, Bando do Gusca. Muito bem, com tudo isso dito, vamos ao mangá que já começa com um retcon na capa. Tava achando muito estranho o bigode e, depois de fazer uma análise mais profunda e pesquisar o que vários autores e autoras do campo pensam sobre o assunto, cheguei à conclusão de que, sim, essa capa é um retcon. Perceba que o bigode do Roger não sai de dentro do nariz, característica mundialmente conhecida do personagem. Claro, certamente terá pessoas que vão argumentar ser um exagero e que esse Roger é mais jovem. E tá tudo bem. Bom, é isso e o resto, ignoremos. Entrando no capítulo e pegando boa parte dele, temos duas coisas em destaque. Temos a questão dos adultos abraçando as crianças e temos também a questão dos Summers. E, primeiramente, quero falar sobre os Summers. E aí, vou além do fato dele ser um sádico de merda. Porque a demonstração da emoção dos Summers me levou a criar uma teoria. Contexto: depois do último capítulo, com a Gunko escapando do controle de Imu, choveu de teorias sobre como Imu estaria controlando todos os anciões e cavaleiros sagrados. Não lembro se alguém falou sobre os dragões celestiais como um todo, mas se alguém falou, já deixo claro que discordo. Os dragões celestiais, entre aspas, comuns, não me fazem sentido serem controlados para serem maus. E, com esse capítulo, acabei concordando com quem diz que os anciões estão nesse modo de soldado perfeito. Acabei concordando porque fui comparar os cavaleiros, anciões e o Harald. Para começar a ideia, temos o Harald que vai contra as ordens de Imu, e sofre um revés com a ativação do que chamo de modo soldado perfeito. O Harald virou um ciborgue orgânico ou, para quem lembra, antigamente existiam muitos filmes e séries que brincavam com a ideia de existir espiões adormecidos. Pessoas treinadas e hipnotizadas para esquecer tudo e assim facilitar a infiltração em determinado lugar. Quando chegava a hora, a palavra-chave era usada e o espião despertava para cumprir a sua missão. O Harald, quando é forçado, é como se ele tivesse despertado. Extremamente leal e obediente. Um detalhe interessante é que Harald não demonstra emoção nenhuma. Tristeza, raiva ou alegria. Ele sai matando todo mundo como quem mata mosquitos. Ele só retorna a sentir emoção depois que o Loki faz ele de saco de pancada. E mesmo assim, é algo temporário. Porque seja lá a forma que Imu usa para controlar, o Loki não era forte o suficiente para destruir sem destruir o Harald. O que me leva a acreditar que a forma que Imu usa para transformar as pessoas pelo Dome Reverse e os Pactos do Mar, provavelmente, contém alguma coisa física. É por isso que o Shebek voltou ao normal e é por isso que o excesso de dano causado num curto espaço de tempo, mesmo que temporário, trouxe o Harald de volta. E isso também é importante, porque nos mostra que vítimas dos Pactos do Mar e do Dome Reverse não podem voltar ao normal por puro gatilho emocional. E a Gunko reforça isso. Primeiro que, já tinha comentado sobre ela e recentemente vi o trecho que falo sobre o assunto. E continua acreditando que a Gunko, antes de ser possuída por Imu, não estava com esse modo de soldado perfeito ativo.
E tenho dois motivos para acreditar nisso. Primeiro, ela demonstra emoções em vários momentos. Diferente do Harold, que não demonstra nada. Inclusive, o Shebeck demonstrar emoções é um indicativo da força de vontade dele, capaz de expressar suas emoções mesmo após ser transformado. O Dory e o Brog estão sorrindo mesmo quando se ferem. Mas bem, voltando a Gunko, ela demonstra emoção de vergonha, prazer e satisfação. Se minha ideia está correta, a Gunko só estava entorpecida. No capítulo passado, o Brook diz que já se passaram 80 anos. Ou seja, talvez Imu até ativou esse modo, mas o desativou depois. Porém, Gunko estava sozinha no mundo depois de ter matado o pai. Sem ter para onde ir, ficou na Terra Sagrada, onde, para se proteger, acabou entrando num estado entorpecido, aceitando o seu destino. E é por isso que, ao ouvir o Colum chamando pelo pai, ela acaba revivendo suas lembranças que queria tanto esquecer, e além disso, a Gunko já tinha demonstrado esse conflito emocional quando ela chuta o Brook. Então, o grito do Colum foi a gota que faltava para ela sair desse estado dormente. E o Oda esconde isso jogando Imu na Gunko. E ela só consegue recobrar a consciência quando o Brook vai até ela, porque o processo é diferente. Imu está possuindo diretamente, então não precisa de uma boa surra para desestabilizar esse modo soldado perfeito. E não só a Gunko demonstrou emoções. Shanrock demonstra emoção ao ficar com raiva do Loki, trazendo o Shanks e o ameaçando. O Killingan demonstra alegria por ter a possibilidade de mostrar serviço para Imu. E o Summers não só mostra alegria, como também planeja colocar a culpa da morte das crianças em Imu. Se tivesse sendo controlado igual ao Harold, o correto, entre aspas, seria assumir a culpa pela falha. Por outro lado, depois de arrumar uma desculpa, Summer simplesmente aproveita o momento assistindo os gigantes caindo do precipício. Então, a minha conclusão é, quando o modo soldado perfeito, em que o indivíduo é super leal e atende a todas as ordens de Imu de forma simples e direta, está ativo. Esse indivíduo não vai demonstrar emoção e o exemplo que temos é o Harold. Já quando esse modo não está ativo, o indivíduo vai fazer a missão, porém, vai tornar tudo uma diversão. Vai rir e aproveitar como se fosse uma brincadeira. Temos uma cena incrível de exemplo com o trio da Gunko, Summers e Killingan, comendo e rindo. Sendo que deveriam estar agilizando as coisas. Obviamente, tem um certo nível de confiança, mas também tem um nível de falta de compromisso e responsabilidade que um agente controlado não deveria ter, ou pelo menos, eu acho que não deveria ter. Dito isso, sabem quem se encaixa no modo soldado perfeito? Os anciões. Pelo menos, buscando aqui de cabeça, não lembro dos anciões expressando emoções. E já adianto que risquinho nos olhos pode ser uma dica, mas emoção aquilo não é. Ou seja, talvez os anciões estejam com o modo soldado ativo. E, para finalizar, a ideia sobre Imu colar alguma coisa física ao inverter ou fazer o pacto, muito me agrada. Até porque, se existe algo, essa coisa pode ser destruída sem precisar matar a pessoa e um bom exemplo é o Shebeck. Enfim, foi isso que consegui concluir das minhas análises malucas. Os anciões estão com o modo soldado perfeito ativo. Agora, o porquê? Aí só perguntando para o Oda. Muito bem, agora vamos para o segundo ponto interessante que pega mais da metade do capítulo, sendo todo o drama dos adultos tentando salvar as crianças. Essa parte é bem interessante desde o início. Não vou nem comentar a questão do haki que ninguém tem. Também não vou falar dessa faixa que é indestrutível. Nem o Loki consegue destruir essa merda. Dito isso, acho muito interessante que ninguém, em absoluto, ninguém, tenta atacar os Summers. O que não é estranho, só é curioso. Porque assim, ninguém tem haki. Então atacar os Summers é inútil, então, se é pra fazer algo inútil, que seja tentar salvar as crianças. E todo esse processo com as crianças percebendo que iriam morrer e se arrependendo de serem crianças terríveis é bom. Destaque para o Colum com o boneco do Hermete. Fora isso, nada fora do normal. Crianças sendo crianças, desobedientes por natureza, e no meio do arrependimento. Com o sacrifício dos pais, avós, irmão e até da professora. Confesso que, nesse momento, fiquei emocionado. Principalmente com a Ripley e depois com a neta do Jaru, acreditando que seria salva. Enfim, todos caíram para o abismo enquanto o sádico dos Summers explodia de prazer. Mas é como dizem, quem ri por último, ri melhor. Dito isso, acho que o Oda se perdeu um pouco na questão da proporção, tá ligado? Posso estar errado, mas de repente, época de carnaval, festa por todo lugar. Numa dessas, meteu meio litro de jureminha e foi desenhar. Enfim, todo mundo é salvo pelo Loki e Luffy. Mesmo que isso não deixe o Loki feliz. Ele é meio tsundere. Dito isso, que introdução em
O castelo balançando me deu a impressão de ser por causa do poder do Luffy, porém, até onde me lembro, o Luffy tem que tocar para que as coisas se tornem de borracha. No entanto, não precisa ser um toque direto. Se não me engano, em Egghead o mar ganha propriedade de borracha e o Luffy não toca diretamente. Dito isso, o raio e a neve são coisas do Loki. E outra coisa que é interessante dessa apresentação é o Jaru contando a profecia, ou seja, já estava tudo escrito. Obviamente, para os emocionados de plantão. Da mesma forma que a profecia do Oden não especificava quem iria invadir o Ano e libertar o país, a profecia de Elbaf também não especificava tudo. Inclusive, outra profecia que temos é sobre o Luffy destruindo o reino Ryugu. Está profetizado, e se Oda não esqueceu, em algum momento isso tem que acontecer. Dito isso, finalmente temos a forma do Loki. Um dragão, aparentemente, nos moldes dos dragões europeus. Porém, não dá pra entender nada. Inclusive, esse Luffy na cabeça do Loki não parece ser um desenho. Parece uma colagem, e uma colagem muito da mal feita. Dito isso, sabemos o que deve acontecer no próximo capítulo, né? Esse esquilo dançando todo alegre já foi comprado. Então, no próximo capítulo, quero ver o Luffy chamando o Ragnir e descendo uma marretada em alguém. Pode ser até no Usopp. Mas tem que acontecer. Oda, seja homem e faça acontecer. Inclusive, estava esquecendo de comentar isso, que na verdade, só notei agora, depois de terminar o vídeo. Enfim, o Killinga está voando. Aparentemente, usando a mesma técnica que Kaido e Momo usam para voar. O que é interessante, criando uma separação clara entre as mitologias. Muito bem, é isso. E para finalizar, um salve para os Lucas. Muito bem, a análise de hoje está finalizada. Se chegou até aqui, o meu mais sincero obrigado. Nos veremos no próximo vídeo, nesse mesmo local e horário. Até lá!